Boa noite, pessoal. Hoje, então, nós vamos estar trabalhando com vocês a importância do aleitamento materno. Então, a nutricionista Beatriz, ela vai estar falando um pouquinho da importância da nutrição, tanto para a mãe quanto para o bebê, né, nesse período da amamentação. E depois eu vou estar falando com vocês sobre a amamentação, as posições para amamentação. Então, agora eu passo a palavra para a nutricionista Beatriz. Oi, boa noite a todas. Como a Jaque comentou, eu sou a Beatriz, eu sou nutricionista da Unimed, sou especialista em nutrição materno-infantil, concluí essa especialização em 2018, né? E aí é um prazer estar participando e ajudando vocês nessa fase, tá? Como que tá, Lucas, para ela entender? Pode? Pode. Se tiver alguma dúvida durante a palestra e quiser estar colocando no bate-papo ali no chat, pode estar colocando, tá? Agora ficou bom. Tá baixinho. Ainda tá baixinho? Não, melhorou. Então tá, então legal. Qualquer coisa, fala aí, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do aleitamento materno, né? Então, esse momento aí tão esperado. Pode falar. Quer me dar coisa? Então, vamos pontuar, né, que a amamentação ela é um elo bem especial entre mãe e bebê, né? E aí a gente pode ficar bem tranquila, né, que o leite materno, ele contém todos os nutrientes que o bebê precisa, né, para ele se desenvolver e crescer saudável. Então, assim, às vezes, nesse momento, principalmente quem é mãe de primeira viagem aí, pela primeira vez, acaba sentindo uma insegurança, né? Será que meu leite é suficiente? Sim, o leite materno, ele é completo e vocês vão ter prova disso no decorrer aqui que a gente vai estar falando, tá? E aí, até quando eu vou manter esse aleitamento materno exclusivo? Então, até 6 meses, o nosso bebezinho, ele não precisa de mais nada, só de leite materno. Aí vem a avó, vem a tia, vem a madrinha querer dar chá, querer dar água. Só que aí a gente tem que pontuar que o estômago do bebê, ele é muito pequenininho, ele é o tamanho de um ovo, né? Então, se a gente colocar um chá, se a gente colocar uma água, a gente vai ocupar esse volume gástrico com água, com chá, que não vai ser importante para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê, tá? Então, é exclusivo até os 6 meses, justamente para que seja adequado esse crescimento e esse ganho de peso. Então, a gente precisa priorizar o leite materno. Ou, não deu certo de amamentar, a fórmula infantil, tá bom? Acho que passou só. E aí, vamos. Tá lá, pera lá, pessoal, que ela já está admitindo aqui isso. Tá. E aí, né, para a mãe, quais são o seu benefício? Então, a gente tem que entender que o leite materno, ele vai amamentar, vai ajudar voltar ao peso mais rápido, então emagrecer. Até hoje eu atendi uma gestante, ela falou para mim, quero emagrecer depois que ganhar, né? E não é uma hora que, enquanto estamos amamentando, podemos fazer restrição alimentar, porque temos que ter uma alimentação saudável, porque é isso que vai estar influenciando na produção do leite também, tá? Mas só o fato de estar amamentando, olha lá, já vai dar para perder em média ali de 300 a 500 calorias por dia, né? Então é bacana amamentar para ajudar a voltar ao peso. E aí também, quando a gente está amamentando, a gente aumenta, a gente libera a produção de ocitocina. E essa ocitocina vai fazer a contração do útero, o que vai diminuir o sangramento pós-parto. Também é importante para a mamãe, tá? Claro que vai ter também um menor risco de desenvolver câncer de mama, né? Porque a gente já tem vários estudos aí falando sobre isso, que mulheres que amamentam, né, têm menor risco de desenvolver câncer de mama. Claro que a gente tem que lembrar também que o câncer é muito ali de fator de dieta inflamatória, rica em açúcar, né? Então, também, além de amamentar, tem que cuidar da alimentação.
E aí, quais são os benefícios para o bebê, né? Para o bebê, são inúmeros os benefícios. Então, ele vai fazer uma defesa contra infecções, principalmente infecções respiratórias, né? Que a gente sabe que é muito comum quando a gente tem bebê, gripes, alergias. Então, como o leite materno ele é rico em anticorpos, né? A gente fala que é a vacina inicial, né, do bebê, a proteção inicial. Então, ele vai estar aumentando essas defesas imunológicas do bebê, né? Sem contar ali na relação amor, afeto, né? Esse contato mãe e filho ali durante aquele momento da amamentação. Então, vai estar desenvolvendo ali a questão afetiva bem maior, tá? A sucção também, que vai estar promovendo a harmonia do crescimento ósseo da face e também contribui ainda para o fortalecimento de toda a musculatura da região. Então, o fato de sugar, né, o bebezinho faz muita força nesse movimento, então vai estar estimulando a mastigação. É que nem no processo da introdução alimentar, que depois a gente pode montar alguma live sobre isso também, né, é a questão de não dar alimentos liquidificados, não dar batido, saber a consistência que a gente vai evoluindo, né? Porque isso vai ajudar no desenvolvimento da fala do nosso bebê, né? Então, aqui também, esse ato da sucção já vai estar ajudando a estimular essa musculatura. Crianças que são amamentadas... Hã? Tá sem som? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a gente falando ou só a Verônica está sem som? Eu estou ouvindo. Falei dela aqui. Oi, tá me ouvindo? Verônica, tá conseguindo ouvir? Estou ouvindo, ó, a Valdineia está ouvindo. Verônica? Ó, a gente vai pausar um pouquinho para tentar arrumar aqui, tá? Meu filho, acho que tá me ligando. Já parou, já. Não se importa. Tá, e assim, ó, já tem vários estudos científicos, né, comprovando que crianças que são amamentadas, né, têm risco menor de desenvolver obesidade infantil. Claro que isso também a gente tem que continuar no processo de introdução alimentar ali após os 6 meses, né, e a amamentação, ela vai ser o primeiro passo, ela é o primeiro estímulo, mas se a gente fizer a introdução alimentar com danoninho, com as coisas erradas, né, aí a gente não vai conseguir prevenir esse risco de desenvolver a obesidade. Então, o leite materno, ele contém todos os nutrientes necessários para o crescimento e para o desenvolvimento, em quantidades e proporção adequada. Então, a gente precisa estar se pontuando o quê? Esse leite, ele vai se adequar àquilo que o bebê precisa. Então, por exemplo, o bebê teve uma virose e precisa de mais anticorpos. Então, esse leite materno, ele vai ficar rico em anticorpos para ajudar nessa virose. O bebê nasceu com baixo peso. Esse leite materno vai ficar mais rico em gordura para se adaptar e ajudar o bebê a ganhar peso. Então, o corpo humano é uma máquina fantástica, né? E esse processo de produção do leite também vai ser adequado para cada mamãe, para cada criança, conforme a necessidade, tá? Ele é de rápida absorção e tem uma excelente digestibilidade, o esvaziamento gástrico dele é mais rápido, tá? Até isso explica por que até os 3 meses o bebê mama mais vezes, né? Claro que o volume gástrico é pequeno, lembra que eu comentei? O volume gástrico é pequeno, então os bebês eles vão mamar uma quantidade menor. O fato de sugar cansa muito a mandíbula do bebê e aí eles dormem, então daqui a pouco eles querem mamar de novo, né? E é claro, esse ser digestibilidade, essa digestibilidade, esse esvaziamento gástrico, ele ser mais rápido, é fisiológico. E isso é uma das grandes vantagens que tem-se em relação à fórmula infantil, né? E por quê? Porque essas proteínas do leite materno,
elas são perfeitamente absorvidas pela mucosa intestinal do bebê. E esse é um dos motivos pelos quais as crianças amamentadas, elas vão ter menos risco de alergias alimentares e de doenças desabsortivas, que é algo bem comum hoje, intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, sensibilidade ou intolerância ao glúten, né? Então, o leite materno, ele vai evitar que tenha-se essas alergias, ou pelo menos vai ser mais preventivo, tá? Então, para o bebê, ainda continuando nos benefícios, estudos relacionados, né, que reduz o aumento de colesterol e diabetes, claro, porque daí ele também já vai ser preventivo da obesidade. Se a gente não tem obesidade, não tem colesterol, não tem diabetes, tem uma saúde aí muito melhor, né? E ele possui uma relação com a coordenadora motora, com atenção à memória, entre outros, né? Então, vários estudos relacionando que aí o consumo do leite materno com a questão da inteligência do bebê, né? Claro que também a prática de atividade física da gestante durante o período da gestação, também com muitos estudos científicos já dizendo em relação à criança ser mais inteligente. Então, quem pode estar liberada pelo médico pode estar praticando atividade física, sim, né? Se está liberada. E aí, só reforçando, né, comentando de novo a questão da musculatura da cavidade oral, facilitando a respiração, a deglutição e a fala, né? Então, reforçando que fazer a amamentação vai acabar auxiliando nessa musculatura aí também, ajudando no processo, ensinando a respirar, né, até pelo posicionamento do bebê ao seio, a deglutição e a fala. E aí, uma dúvida sempre muito frequente entre as puérperas, né, que não existe leite. Será que meu leite é fraco? Será que está sendo suficiente, né? Então, aí vem a sogra e fala, essa criança está mamando demais, toda hora. Então, a gente tem que lembrar, de novo, do tamanho do esvaziamento gástrico. Então, vai falar para a sogra que, não, é que o estômago do bebê é pequenininho. Então, ele mama um pouco, depois ele volta a mamar, né? E aí, falar que o leite materno se adapta àquilo que o bebê precisa. Então, o leite não é fraco, é que até os 3 meses o bebê realmente, ele vai mamar mais vezes. Depois dos 3 meses, com o aumento do volume gástrico, o formato do bico do seio está melhor ali, ele já vai começar a mamar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Mas no início, os 3 primeiros dias após o parto, ele fica mais sonolento, as mamadas são menores. Aí, após o 3º dia, não que ele vá acordar mais, mas as mamadas são curtinhas, então até umas 12 vezes aí ao dia eles vão mamar. Então, até os 3 meses de vida, quem manda é o bebê, né? Então, como se ele tivesse ainda na vida intrauterina. Então, mais colo, mais peito. Então, a gente tem que tentar trabalhar realmente esse aconchego que ele viveu ali no útero, né? Depois dos 3 meses, a gente começa a colocar rotina, colocar mais ordem, né? O leite produzido, só reforçando, o leite produzido pelo seu corpo, ele é ideal para o bebê, que é aquilo que eu comentei, ele se adapta àquilo que o bebê precisa, e que cada mulher vai produzir de acordo com a característica do seu bebê. E para que isso tudo aconteça, é importante ficar tranquila, relaxar. Eu sei que é um momento que muda toda a rotina, né? Mas é um momento de se dedicar também ao bebê, para que isso facilite a descida do leite, né? Então, e não se preocupar, porque às vezes a mamãe fica, será que meu leite vai descer? Será que vai ser suficiente para amamentar? E todo esse estresse que gera antes da amamentação prejudica a descida do leite. E a gente tem que saber e ficar ciente que no início, como o bebê mama pouco, as mamas ficam cheias e realmente sobra leite, é importante que faça-se a retirada para que não aconteça nenhuma alteração fisiológica que a Jaque vai estar comentando com vocês aí de estar com excesso de leite. Mas aí, a partir do momento que o bebê já começa a mamar mais, que ele já tem uma pegada legal, a gente já pode sentir um pouco o seio mais vazio, e isso pode gerar uma preocupação. Então, 80% da produção do leite materno, ele acontece com a sucção do bebê. Esse momento de sucção do bebê que se manda informação para o cérebro que é para produzir mais leite. Então, pode ficar tranquila, não é que o leite diminuiu ou que o leite está fraco, né? A produção vai ser estimulada pela sucção do bebê, tá?
E aí as fases do leite, às vezes fala, ai, mas meu leite está tão clarinho, né, tão fraquinho. Não, ele tem as suas fases. Então, a primeira fase, que é do primeiro ao quinto dia após o nascimento, é a fase do colostro, tá? Então, é um leite transparente, mais clarinho, que é mais rico em proteínas e fatores que vão ajudar a imunidade. Ó, é esse aqui, o colostro, ó, o primeiro, tá? Tá com... Eu fiquei perdida. Aí depois a gente vai para o leite de transição, que é entre o sexto e o 15º dia após o nascimento. E aí esse leite vai ser um leite mais rico em gordura e vai contribuir para o crescimento e desenvolvimento do bebê. E aí, não muito diferente da coloração, né, ó, do leite de transição para o leite maduro, lá, ó, tem um pouquinho de diferença, é que o leite maduro vai ser produzido a partir do 15º dia após o nascimento. E aí vai ser todos os nutrientes, né, mais importantes ali para o bebê, toda a nutrição. Importante lembrar que quando a gente coloca o bebê para mamar em um seio, né, como ele ainda não faz o completo esvaziamento da mama, né, devido ao volume gástrico pequeno, não precisa fazer aquela troca, né? Na minha época, minha mãe orientava, mama uma vez aqui, outra aqui, que é para o peito ficar do mesmo tamanho. Né? Hoje a gente já faz a orientação um pouco diferente. Como eles mamam um pouquinho, ele mamou aqui um pouquinho, não fez o esvaziamento da mama, eu vou voltar ele aqui, nessa mesma mama. Para quê? Para fazer o completo esvaziamento e para que ele receba todos os nutrientes daquele leite, daquela amamentação durante as fases. Depois eu coloco no outro, tá? E aí, aqui também no leite maduro, já entra o reflexo da alimentação materna. Essa alimentação é só enquanto eu estou amamentando, Bia? Não. A alimentação toda da gestação, que a gente tem que cuidar durante toda a gestação, fazer reserva nutricional, é que vai estar influenciando nesse leite maduro aqui. Então, só reforçando, o colostro, que ele é produzido realmente em pequenas quantidades e nos primeiros dias após o parto. Então, pode todo mundo ficar de coração tranquilo, ele não é fraco, é o melhor. Que ele vai alimentar e protege o bebê nos primeiros dias de vida, que ele é rico em anticorpos, então aquela vacina inicial, né, e proteínas, e ele vai estimular o intestino do bebê a se desenvolver. Falando em intestino, outra questão bem acentuada aí é a questão das cólicas. Então, a gente tem que entender que cólica até os 3 meses de vida é normal, porque é o amadurecimento gastrointestinal do bebê. Então, o intestino está terminando de amadurecer, e aí isso contrai, relaxa, e isso pode dar cólica, tá? O que vocês podem estar fazendo para ajudar é estar tomando chazinho de erva doce, para que a fitoterapia passe através do leite materno, e aí ajude nessas contrações. E aí as cólicas vão se amenizar depois dos 3 meses de vida, tá? E aí a gente tem a apojadura, né? Porque a apojadura, ela é conhecida como a descida do leite. Então, varia um pouco de mulher para mulher, né? E ela vai ocorrer ali por volta do 5º dia após o parto. As mamas vão ficar mais cheias, endurecidas, e se o bebê não der conta de mamar, né? Não vai dar o leite ali todo do peito, é importante fazer a retirada, para que não se tenha excesso, para que não endureça, né? Não tenha ali uma inflamação, né? Uma febre dessas mamas também, tá? E aí a volta ao trabalho, né? Que a gente também, depois de tudo que passa, a gente vai ficar um pouquinho preocupada com isso. E aí? Tem que introduzir fórmula infantil? Como que eu vou fazer? Então, a gente pode fazer o armazenamento do leite, né? Hoje já tem bastante mamães optando por esse recurso, tá? Então, o tempo de armazenamento que o Ministério da Saúde ele recomenda do leite materno é que ele fique na geladeira por até 12 e no freezer por até 15 dias, tá? Então, é legal, dá para fazer um estoquinho de leite aí, né? Para estar suprindo, né? Embora algumas empresas já liberam também, a mamãe está indo fazer esse tempo da amamentação. E aí, como que a gente vai armazenar, né? Se for na geladeira, então, nunca na porta, porque a porta tem a abertura e aí pode estar entrando tem a mudança de temperatura ali muito mais severa,
Então, sempre armazene realmente ali dentro da geladeira, né? Pode ser em vidros esterilizados ou nesses saquinhos que você já compra, não precisa fazer o processo de esterilizar, que é até mais prático, né? E aí, se você for congelar, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui, né, o descongelamento, ele também tem que ser em banho-maria, e o aquecimento em banho-maria, tá? Então, tem que estar atenta nisso, por ensinar quem for ficar com a criança, porque senão faz o aquecimento igual o leite normal, ou põe no micro-ondas, né? Então, tem que ensinar para que a gente não tenha aí prejuízo na questão nutricional do leite, já que está oferecendo, já que está tendo o trabalho de tirar, de armazenar, que a gente consiga estar oferecendo com toda a qualidade nutricional que existe no leite materno. Então, fazer o descongelamento sempre em banho-maria e estar ensinando quem for ficar com a criança para estar fazendo o correto, tá? E é importante também, aqui não está falando, mas é importante datar, né? Eu acho que como congelado ele fica 15 dias, e aí se a mamãe estiver tendo bastante leite, vou fazer bastante retirada, é legal colocar uma etiquetinha com data para ir usando, né? Os primeiros que foram retirados, para poder estar tendo esse controle. E aí, aqueceu, colocou lá na mamadeira, na chupinha, quanto tempo ele pode ficar? No máximo 2 horas, né? Então, se o bebê começou a mamar lá 14 horas, esse leite pode ser utilizado até às 16, né? Que a gente já sabe aí de casos, quando é fórmula infantil, que fica mais tempo na mamadeira e oferece. Então, não vai ter a qualidade nutricional, nem vai estar adequado. Então, o leite materno em si, 2 horas. Tentar sempre pontuar a pessoa que for cuidar, ficar com o bebê sobre isso, tá? E até quando amamentar, né, gente? Até 2 anos de idade, né? A gente quer que seja assim, a Organização Mundial de Saúde, né? O Ministério da Saúde recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses, que aí depois a gente vai com auxílio da nutricionista, começar o processo de introdução alimentar, e se tiver que voltar ao trabalho, né? Quando o seu filho completar os 6 meses, é possível retirar o leite e guardá-lo de uma forma adequada, como a gente acabou de falar, para que seja oferecido para o pequeno quando estiver fora de casa. Então, do jeitinho que eu expliquei, é que vocês vão estar fazendo. E aí, quando ela tiver, a partir de 6 meses, começou a introdução alimentar, aí você vai retirar menos leite, você pode ainda estar mantendo o leite materno até os 2 anos, mas ele já vai estar comendo frutinha, já vai estar comendo comidinha, então vai ser bem menos mesmo essa questão do leite, né? E aí, talvez não precisa nem entrar com fórmula, porque daí 2 anos ele já vai estar comendo, se alimentando bem, não precisa nem de fórmula, nem de leite de vaca, tá? Isso é algo que parece preocupante, mas é real. Os verdes escuros têm bastante cálcio, a gente não precisa se preocupar que vai ter ossos fracos, não, tá? Depois dos 2 anos, terminou a amamentação ali, parou de amamentar e tá com a comidinha, vai suprir todas as necessidades nutricionais do seu filho. E como, né? Como que a gente deve se alimentar, né? Quando está amamentando. Então, não muito diferente do período gestacional, né? Onde eu peço realmente para que vocês tenham uma alimentação com carboidratos de valor, carboidratos como arroz integral, pão integral. Então, incluir mais alimentos ricos em fibras, né? Por quê? Porque, claro, vai estar ajudando no funcionamento intestinal, né? Mas aí vai ter um complexo B maior, vai ser mais rico em nutrientes quando a gente está comendo os alimentos integrais. Uma vez ou outra, comer um arroz branco, comer um pão normal, não vai influenciar. Só não pode também ficar sem se alimentar. Quando a gente, o bebê nasce, a vida acaba ficando muito corrida. E aí, às vezes, a mamãe opta, assim, por tomar leite. Leite é mais fácil, né? Ainda se for leite batido com uma fruta, né? Fica um pouco mais saudável, que às vezes toma leite com Nescau, leite com café. E aí a gente tem que pensar naquela questão, talvez, de alimentos mais inflamatórios. O leite de vaca, as proteínas, elas não são totalmente digeridas e absorvidas pelo nosso corpo. Então, se a gente não tem enzimas para quebrar as proteínas, o corpo ele acaba gerando um processo inflamatório. E isso, muitas vezes, vocês vão no pediatra. O pediatra, quando você fala que o bebê está com cólica, manda vocês tirarem o leite. Então, não precisa tirar de uma vez, porque eu ainda, às vezes, prefiro que vocês tomem o leite do que ficar sem se alimentar e prejudicar a produção de leite.
materno. Então, a gente pode fazer um teste. A gente fica uma semana sem o leite de vaca. Melhorou a cólica do bebê? Então, a gente fica sem esse leite até os 3 meses de vida do bebê. E depois a gente volta a tomar. Mas aí, até os 3 meses, a gente exclui esse alimento. Então, tudo a gente faz teste. Porque se a gente ficar lendo na internet, a gente vai tirar o repolho, a gente vai tirar o leite, a gente vai tirar o iogurte, o queijo, a gente vai tirar o feijão, porque o feijão dá cólica, dá gases. Então, a gente tem que fazer o teste, e aí, com os grãos, a gente pode fazer o processo de deixar de molho. Então, feijão, grão de bico, né? Vai deixar de molho por umas 12 às 16 horas, vai descartar aquela água e vai cozinhar com uma nova água. Isso vai diminuir o processo de fermentação do grão. E aí não vai ter problema com cólica, não vai ter problema com gases. Outro alimento que é muito tirado aí, que é o repolho, né? Então, você não vai comer 1 quilo de repolho, você vai comer uma porção pequena de repolho. E aí a gente pensa na produção de gases numa porção pequena, e aí não pensa no valor nutricional que ele tem de vitaminas e minerais para estar estimulando a produção do leite, a questão das fibras, né? Então, mas só tem repolho, não tem o alface. Come um pouquinho, né? É melhor que coma, né? Porque não vai ser isso que vai estar aumentando gases no bebê. E às vezes a gente vai muito pela internet e a gente vai tirando as coisas da alimentação. É claro que a gente tem que tirar aquilo que inflama, né? Que é o açúcar, muito sal, as gorduras, o refrigerante, o doce, os embutidos. E, na verdade, isso durante a gestação, a gente já deve estar evitando, trabalhando o nosso paladar para ficar sem, para que durante a amamentação a gente também evite esses alimentos que são mais inflamatórios e que a gente tenha sempre preferência por mais frutas, verduras, legumes. Arroz, feijão, carne, gente, é comida de verdade, não é inventar, é ovo cozido, né, que é proteína, para que vocês também tenham forças para estar cuidando, para essas noites mal dormidas que vai ter que passar, para que vocês tenham realmente toda essa estrutura aí fisiológica, né, e nutricional, para poder produzir leite e ainda aguentar todo esse período aí de mudança na vida de vocês, né? E aí também não exagerar no café, né? Ou chá, que são os produtos com cafeína, porque na verdade ele pode estar passando pelo leite e causando uma irritabilidade para o bebê. Tomar mais chá de camomila, tomar mais chá de erva doce, tá? E dar preferência sempre para os chás. E aí a água, né? A hidratação, ela é muito importante, né? Então, ter garrafinhas esparramadas aí pela casa toda, para onde está passando, está lembrando de beber, porque é muito comum que durante esse período da amamentação a gente acaba esquecendo, porque está corrido, né? Tem muita coisa para fazer, mas a água tem que ficar ali, pelo menos, 3 a 4 litros. Parece muito, mas só o fato de que a hora que vocês vão começar a amamentar, já vai começar a sentir sede. Mas a garrafinha tem que estar perto ali, porque senão vai acabar que vocês não vão lembrar de tomar, né? Então, lembrar da hidratação também, além da alimentação. E aí, as restrições ao aleitamento materno, né? Então, somente, né, se a mamãe estiver realmente infectada pelo vírus do HIV, né? Aí realmente não vai poder amamentar, pela probabilidade de contaminar a criança pelo leite. Se ela tiver também ali com medicamentos quimioterápicos, usando no combate de câncer, né? Então, isso também vai viabilizar a amamentação. Né? Claro que daí, se tiver em tratamento, isso tudo vai ter que ser, né, avaliado também pelo médico que está acompanhando, principalmente com a questão em relação à medicação. E aí, fora isso, todas as outras mamães, né, vão estar ali sendo estimuladas para que realmente amamente. Claro que se acontecer algum outro fato, né, a Jaque vai falar um pouquinho das fissuras, né, e a mamãe se sentir incomodada. Eu já tive puérpera que aconteceu de ter uma fissura, aí sangrava, ela não queria amamentar o bebê, ela se sentia incomodada. Então, acho que também o aleitamento materno é, sim, o melhor alimento, mas a gente também tem que fazer aquilo que sentimos bem, que o nosso emocional esteja pronto, né? Porque não adianta eu forçar uma coisa
e aí não está transmitindo o amor, o afeto naquele momento, porque eu estou sentindo muita dor. Então, a gente também tem que ser compreensivo com essa situação, tá? E aí, a Silvia, a Jaque vai comentar um pouquinho com vocês sobre os cuidados durante a amamentação. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser mandar no chat, no final a gente pode estar discutindo ou respondendo, tá? Obrigada pela atenção. Você quer sentar aqui? Acho que fica melhor. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a amamentação, as posições. E mesmo assim, o pessoal que tiver dificuldade, pode depois estar procurando a gente pelo WhatsApp. Se for preciso, a gente faz uma videochamada. Estamos fazendo também a visita domiciliar. Agora, quem está acompanhando vocês é a enfermeira Milena, que está ali escondidinha. Está passando sozinha. Por mais que a gente acabe explicando aqui, muitas das vezes, a hora que a gente vai pôr em prática mesmo, a gente acaba sentindo bastante dificuldade. Bom, então, sempre que a gente for iniciar a amamentação, é sempre importante a gente estar com as mãos sempre limpas, né? Então, fazer a higienização das mãos antes. Escolher um lugar calmo, confortável, para poder estar amamentando o neném. Como a Bia falou, após mais ou menos 5 dias já vai haver a descida do leite, mas vocês podem observar que durante mesmo a gestação, a gente já tem aquela aguinha transparente, que aquilo lá é o colostro, que a gente já vem produzindo. A gente até sempre orienta para nunca ficar apertando, estimulando, né? Mas depois que houver o parto, principalmente quando é parto normal, tende a descer mais rápido o leite. Então, quando a gente for amamentar o neném, se tiver enroladinho na coberta, com excesso de roupa, então vamos estar tirando esse excesso de roupa, vamos tentando estar deixando ele só com o bolezinho. Se tiver frio, a gente vai posicionar o bebê e depois a gente acaba jogando essa coberta por cima. Então, como que a gente vai estar fazendo com o neném? Vocês vão estar escolhendo a posição que fica melhor para vocês aí no domicílio, em casa. Tem gente que gosta de dar o mamar sentado, outros já preferem, né, outras posições. Então, eu vou estar explicando para vocês. Sempre, então, o bebê vai estar sem o excesso de roupa. Vamos estar colocando esse bracinho para baixo, a cabecinha sempre quase na curva do braço, a barriguinha sempre próxima à barriga com barriga da mãe, não tão próximo que fique sufocando o bebê. Então, vocês vão ver uma posição que fique próximo para você, mas não que o sufoque. Tem gente que usa aquelas almofadas para ajudar a segurar o bebê, apoiar o braço. Então, eu segurei o meu bebê, né, tirei o excesso de roupa dele. Agora, eu vou colocá-lo para mamar. O que às vezes a gente orienta? Às vezes o bebê é recém-nascido, tem uma certa dificuldade, a mãe também fica um pouco nervosa antes ali no horário da amamentação, que às vezes o neném não tem uma pega correta. Então, o que a gente orienta? Quando você vê que ele começou a acordar, já vamos tentar colocar esse bebê para mamar, porque depois que ele acorda, fica nervoso, ele não tem paciência, e começa o chororô, e a mãe também acaba ficando nervosa com isso. Então, como que a gente vai fazer? Sempre em C, né, a gente vai pegar essa mama e vai colocar na boca do neném. Às vezes você chega próximo, ele não abriu direito, é instinto dele, ele vai abrir a boquinha. Às vezes você tira um pouquinho, coloca novamente para ele ter uma boa abertura, não sei se vocês conseguem visualizar daí, para ele fazer bem a pega. Essa pega seria para ele abocanhar bem a areola, que é essa parte mais marronzinha do seio. Então, a boquinha dele teria que ficar como uma boquinha de peixe, né? Esse lábio inferior voltado para baixo. Isso seria a pega correta.
Às vezes, o neném fica um pouco longe, então ele fica puxando o bico. O que acontece? Às vezes a criança fica com soluço. Por quê? Porque está tendo muita entrada de ar, então acaba gerando esse soluço na criança. Então, sempre a posição certa é muito importante. Se você vê que fica sufocando o narizinho, dá uma afastadinha também. Então, ali foi o que na primeira imagem, né, que eu falei, olha lá, o neném abre a boquinha, né, se você viu que ele não abriu, coloca ele um pouquinho longe novamente, depois tenta trazê-lo próximo para você, para ele abrir a boquinha e abocanhar bem esse mamilo. A boquinha de peixe, né, você vê que o lábio inferior, ele fica viradinho para baixo. Ali a posição da mão da mãe, né, que foi em C que eu falei, então segurar bem certinho, né, que é importante. Ó, o nenê, ele tem uma folga entre a criança e a mãe, que não fica sufocando o narizinho. Aí, após a mamada, quando o nenê terminar de mamar, sempre é importante segurá-lo ali em média de uns 15, 20 minutos. Se você vê que o bebê, depois de um tempo, sempre tem aquele refluxo, né? Então, é importante segurar o maior tempo possível o neném nessa posição, mantê-lo, quando fica no carrinho ou no berço, uma posição mais elevada, porque ocorre dele ter esse refluxo, aí já tem que passar pelo médico para ele estar fazendo as orientações, e também a questão dele arrotar, então, qual a importância de manter elevado, né, para evitar que esse leite fique voltando ali para o esôfago e acabar irritando esse canal. Quando a gente for pôr esse neném no berço ou no carrinho, sempre lembrar de colocar de barriga para cima. Ainda tem mães que têm bastante dúvida em relação a isso e acaba deixando esse bebê lateralizado, que é o que não pode, pelo risco desse leite voltar e acabar sufocando e o neném tendo complicações. Então, sempre lembrar de deixá-lo de barriga para cima, que caso ocorra esse regurgitamento, o leite vai estar saindo pela lateral e tem menos risco de engasgo. Então, aqui é a posição correta da pega, né? A boquinha virada para baixo, barriga com barriga, bracinho para baixo. Aqui é a posição errada, vocês veem que o bebê ele fica longe da mãe, então fica puxando o bico, que é onde pode gerar as lesões, a fissura que a gente fala. Aqui são os tipos de posições que vocês podem estar amamentando, né? Deitado ou... Geralmente essa posição cavalinho, igual está demonstrando ali na foto, eles utilizam muito para bebês prematuros. E a posição número 4, que é onde a mulher está com o lado invertido, às vezes eles falam que tem bebê que prefere, por exemplo, mais a mama direita. Então, você pode estar mudando a posição do neném para eles não estarem confundindo as mamas. Quem é gemelar também pode amamentar normalmente, né? Você, se for amamentar os dois ao mesmo tempo, também tem as posições que podem estar sendo feitas. Aqui tem o engurgitamento, que é o que acontece bastante, principalmente nas primeiras semanas do pós-parto. Então, vocês vão observar que quando ocorre essa descida do leite, a mama vai ficar bem dura, vai ficar bem cheia. E o que acontece? Quando isso ocorre, vocês vão ter que fazer o esvaziamento dessa mama. Se vocês tiverem as bombinhas em casa, podem estar utilizando, hoje tem vários tipos no mercado, ou podem estar tirando da forma manual. É importante estar tirando esse excesso de leite
porque pode evoluir para uma mastite. Então, você vai observar ali no início, o neném ele mama pouco, não consegue dar conta de todo aquele leite produzido. Conforme vai passando os dias, igual a Bia falou, vai sendo produzido de acordo com a demanda desse bebê. Então, o corpo ele vai se adaptando e vai produzindo conforme a necessidade. Mas até isso entrar nos eixos vai demorar um pouquinho, então a gente tem que ir esvaziando. Às vezes tem mãe que fala assim, tá só com um pontinho doendo. Então, o que nós vamos fazer, né? Igual aquela mama ali, ela tá bem cheia, você vê que tem que tirar esse excesso. Se você coloca o neném mamar dessa forma, ele pode engasgar, pode também fazer a fissura na mama, então tem que ter os cuidados. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquela manobra de milkshake, que a gente pega o seio, você pode girar 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro, e depois você tentar ir fazendo essa ordenha de trás para frente. Se você vê que tem carocinhos, você pode, com a mão, ir massageando em movimentos circulares esses nozinhos, até vocês conseguirem tirar. E também podem estar fazendo as manobras de movimentos circulares, de trás, aqui do seio, para trás. Então, vocês podem estar trabalhando em movimentos circulares para estar ajudando a eliminar esse leite dos ductos mamários. Então, a fissura, né, que já é a rachadura dos mamilos, a gente orienta a usar a pomada mais com orientação médica. Porque o que acontece? Muitas vezes a mãe utiliza as pomadas e acaba não conseguindo tirar tudo na hora da amamentação. Já está, às vezes, tendo aquela pega incorreta e acaba usando a pomada, fica como se fosse uma graxa, escorregadio. Então, é onde acaba machucando mais ainda. O que auxilia um pouco é o banho de sol. Então, quando você vai tomar o banho de sol ali na sua casa, pode tomar mais ou menos aproximadamente uns 15 minutinhos, entre as 10 da manhã e as 16, depois das 16 da tarde. Vocês têm que... O banho é mais no mamilo mesmo, então a outra parte você vai cobrir e vai tomar mais na parte da areola esse banho de sol. E tem também o laser, né, que ajuda bastante nessa parte das fissuras. Então, a fissura, ela é decorrente de pega errada. Ou pelo nenê só tá pegando a pontinha ali do mamilo, ou pelo fato dele estar longe, ficar puxando esse mamilo, que acaba dando essas fissuras. Meu mamilo está machucado, eu vou interromper a amamentação? Não. Você vai continuar amamentando normal. Então, os cuidados, né, para evitar isso aí, é a pega correta. Se vocês tiverem dúvida, às vezes, né, qualquer dúvida, ficou meio dolorido, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar auxiliando vocês. E a mastite? Então, vocês vão ver que esse peito vai ficar duro, às vezes não conseguiu tirar todo aquele excesso de leite, a mulher começa a apresentar febre, aquela hiperemia ali ao redor da mama, que é aquele vermelhidão. Então, quando é assim, muitas vezes já tem que fazer o tratamento com medicação, né? Ou o seu ginecologista tem que passar por uma avaliação, o médico vai estar olhando, mas muitas das vezes a mulher acaba entrando com um antibiótico para auxiliar no tratamento da mastite. O que pode ser feito para auxiliar, né? Reduzir os intervalos entre as mamadas e manter a areola e os mamilos sempre limpos e secos. Evitar absorventes mamários para não deixar a pele úmida e abafada. Nos primeiros dias de vida, então, o bebê, ele passa a maior parte do dia dele dormindo. A média deles mamarem no começo é mais ou menos a cada 2 horas, porque o leite, como é de fácil digestão, e eles mamam pouco, porque eles cansam muitas vezes, então, rapidinho, eles já querem mamar. Então, não tem horário para dar mamar.
conforme vocês veem a necessidade, né? Viu que o neném está chorando, que é fome, que conforme vai passando os dias, vocês vão conhecer o choro. Vocês podem estar oferecendo peito. Ah, o que vocês vão observar? O neném chora porque eles não gostam de ficar sujo, então tem que observar se não é fome, se não é sujidade, ou se não está com excesso de roupa, que ele está com calor. Vocês podem observar também pelo cabelinho, se começa a ficar suado, é porque está com excesso de roupa, pode estar retirando um pouco. Excesso de roupa também acaba causando aquelas brotoejas na criança. Então, tudo vocês vão tendo que avaliar, né? Como a Bia falou, não oferecer chá, água ou suco. Até os 6 meses é amamentação exclusiva. Então, deixar o bebê mamar todo o leite de uma mama para dar a outra. E após o 6º mês, né? E aí vai ter a parte da introdução alimentar. Daí pode ser acompanhado com a nutricionista para saber os alimentos que podem ser dados a partir desse período. E mesmo assim, podemos continuar com a amamentação. Bom, e amamentar? O que é para vocês? É acalento? É o vínculo com a mãe e o bebê? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Queiram perguntar para mim ou para a Bia? Água com gás pode? Pode sim, eu tô achando que sim. Água com gás pode sim. Tá? É bom também dar uma avaliada, né? Também na quantidade, não vai ficar tomando 1 litro só de água com gás, porque como ela já tem gás, pode ser que isso interfira um pouquinho ali na questão do bebê, né? De produção de gases. Nele não, mas de uma cólicazinha, né? Então, uma quantidade pouca pode sim. Posso tomar café? Café tem que ser pouco. Lembra que a gente comentou da cafeína poder estar deixando mais irritado, né? Então, com bastante moderação. Ou então comprar o café descafeinado também, de repente, é uma alternativa ali também. Mais alguma pergunta? Se não tiver diabetes, né, não teve diabetes gestacional e não manteve essa diabetes, pode todas as frutas sim, tá? Claro que tem aquela história da internet das cítricas, né, das frutas cítricas de repente tá causando cólicas, mas faz avaliação. Ah, tomei um suco de laranja na hora do almoço, chupei uma polca à tarde, à noite o bebê teve muita cólica. Fica lá uma semaninha sem as cítricas, vê se melhorou. Melhorou? Aí fica até os 3 meses sem essas cítricas que você achou que poderia estar acarretando as cólicas. Não melhorou? É aquele amadurecimento gastrointestinal que eu expliquei, e não a relação com as frutas cítricas, tá? Mais alguma pergunta? Pessoal, hoje a gente vai sortear um brinde. Vou pegar o nome de vocês rapidinho. Faz um assim. Achou? Carolina. Cláudia. Verônica.
Pega um nome aí. Bem, Tatiane foi a sortuda de hoje. Aí, Tatiane, você pode estar passando aqui na Unimed para pegar a lembrancinha, tá bom? Vocês podem abrir a câmera para a gente tirar uma foto? a gente vai atrás ou me lembra? Vem aqui, vem aqui. Ah, você pôs na minha. Não, eu peguei a minha. Pegou? Você trocou? Você trocou? Sei lá. Covid dela. Vou para você para tirar a foto. Vai lá. Verônica, Caroline, vocês conseguem ligar a webcam para tirar a foto? Acho que eles estão sem câmera. Tá, então vamos lá, gente. X. Dá um sorriso aí. X de máscara, X sem máscara, X de máscara, X sem máscara. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. E qualquer dúvida, pode mandar para a gente no WhatsApp. E a hora que vocês também tiverem o bebê tendo qualquer dificuldade, pode mandar mensagem também. Mas enquanto isso, nós vamos nos falando por esses dias. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.